Oi, gente. Vamos dar sequência na nossa aula sobre o luto? Bom, o tema de hoje são as fases do luto. Hoje a gente vai falar de duas fases e depois nós vamos falar de mais três fases numa próxima aula, tá bom? Primeiro vamos retomar. O luto é um processo que a gente passa, um processo como se ele tivesse um começo, meio e fim, após a morte de alguém que é muito importante pra gente, tá bom? Esse processo, ele tem fases que geralmente todos passam, inclusive até animais. Então vamos começar. A fase um, de acordo com alguns especialistas, eles trocam, tem gente que dá alguns nomes, tem gente que divide em 4, em 5. Eu escolhi um especialista para trabalhar com vocês, tá bom? Então, a fase um se chama choque. Nesse momento é quando a pessoa recebe a notícia. Então, alguém da minha família, ou algum amigo, alguém muito importante morreu e eu acabei de saber disso. Nesse momento, é muito comum as pessoas entrarem em estado de torpor, que é quando parece que a ficha não caiu. Ela não percebe, ela não está sentindo as emoções totais que ela sentiria. Isso é uma defesa do nosso corpo, porque dependendo de como a gente se adapta a essas situações, de como a gente lida com a perda, e dependendo de quem a gente perdeu, a gente poderia ter um piripaque, acontecer de um tudo e a gente não aguentar aquela dor e cometer loucuras e cada um age de um jeito, mas poderia ser insano, uma loucura mesmo. Então, como defesa, o nosso corpo, ele fica num estado de torpor ali, que as pessoas falam assim, ah, como é que tá a Giovana? Ah, ela nem tava chorando no velório, tava conversando, porque naquele momento pode ser que eu não tivesse ainda entendido realmente a perda que eu tive e não estou acessando as emoções sobre aquilo. E nem compreendendo o que vai ser da minha vida depois da morte. Então eu estou em choque, em torpor, para conseguir lidar com aquilo. Essa dor, ela está guardada para vir depois em doses mais calmas, para que naquele momento eu tenha forças para fazer os rituais que vêm com a morte de alguém, que é o velório e o enterro. Então, além desse torpor, o nosso corpo está em alerta. O nosso cérebro começa a distribuir adrenalina para que a pessoa tenha forças para ir até o velório e ir até o enterro. Tia Gi, todo mundo vai acontecer isso? Nem sempre. Até porque tem pessoas que até são medicadas porque elas não conseguem ir, né? Elas estão vivendo a dor plenamente, então nem sempre, tá? Na maioria dos casos acontece o choque com o torpor, que é esse estado de a ficha não caiu, para a pessoa conseguir guardar essa dor para um outro momento, para que ela não tenha um piripaque, e o estado de alerta e a adrenalina, que é para que essa pessoa tenha forças de fazer os rituais finais de despedida da pessoa que morreu, certo? Vocês entendem? Segunda fase se chama consciência da perda. É uma fase extremamente difícil e dolorosa. É aquele momento que às vezes já passou um tempo e a gente não viu a pessoa chorando e de repente ela começa a sofrer. E é quando esse torpor vai sumindo, vem surgindo um hormônio que chama novocaína, e aí esse amortecimento passa, a ficha cai. Essa fase também poderia se chamar de a ficha caiu. A dor é uma dor física e é uma dor mental e emocional. A pessoa não tem recursos biológicos para ajudar ela. Quando vem nua e crua, quando ela vai assim, ó, a facada no peito vai bater, o desespero, uma ansiedade muito grande, que é associada também ao medo.
E esse medo, ele bate na pessoa que ela não percebe, tá? Mas é um medo de morrer, porque você lidar com a morte é quando você lembra que você também vai morrer. Então, no inconsciente, você tem medo de morrer também. E o medo de como vai ser sem essa pessoa. Dependendo de quem for a pessoa, é mais forte ainda. Quando é alguém que te ampara, alguém que te apoia, alguém que te sustenta, que sustenta a pessoa que sobreviveu, tudo isso vai aumentar e piorar muito essa fase do luto, que pode ser bem longa, tá bom? É a fase que a gente tem que ser mais paciente com a pessoa, porque ela está sofrendo fisicamente, mentalmente. E não tem assim muito o que a gente fazer a não ser abraço, carinho, paciência, amor, cuidados, cuidar às vezes da casa da pessoa, ajudar ela com os filhos dela, se ela tiver. É isso. Tem muita paciência também. Então, a primeira fase foi o choque, que vem com a ficha não caiu, e ao mesmo tempo preciso ser forte para ir até o enterro. E a segunda fase é quando vem a perda, a consciência da perda, e você vai lidar com o seu sofrimento e com a sua dor. Então, até o próximo vídeo.